Graça e paz, igreja. Mais uma vez estamos aqui diante da palavra do nosso Deus, numa quarta doutrinária, para aprendermos um pouco mais acerca de sua palavra, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento. Vamos já apresentar as nossas vidas diante dele, para que ele ministre os nossos corações. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este momento de estudo da tua palavra, Senhor. De todo o coração, Senhor, nós nos apresentamos gratos a ti, porque temos livre acesso, Senhor, a esta palavra. Não há impedimento algum, Senhor. Nós podemos livremente, Senhor, recorrer à tua palavra, à leitura, ao compartilhar esta palavra, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, que de fato nós possamos encontrar um grande privilégio, Senhor, que o Senhor mesmo nos concede. Por isso, Deus, age em nosso coração, ministra, Senhor, em nossas vidas, segundo a tua vontade e o teu querer. Revela para a tua igreja, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja. E nós, com o coração grato, te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus e hoje vamos nos deter ao estudo do capítulo 18, dos versículos 6 até o 9. Antes da gente iniciar a leitura, é importante a gente lembrar que o contexto pelo qual Jesus ele vivenciava aqui neste momento era justamente aquele momento em que os discípulos eles trouxeram questionamentos a Jesus em relação a quem era o maior no reino dos céus. Jesus, ele aproveita esta oportunidade em meio às dúvidas, em meio aos questionamentos e nos revela preciosas lições. Sabemos que ele utilizou aqui como um exemplo, neste momento, uma criança. Ele trouxe aquela criança ali, revelando que nós podemos sim encontrar, de fato, uma posição de grandes no reino dos céus a partir do momento que a gente se porta como uma criança. E ele traz ali a lição da humildade, a lição da obediência, a lição da dependência do Senhor. É este o exemplo que Jesus ele deixou, mas ele segue aqui dando continuidade a este ensinamento. No versículo 6, ele diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus aqui ele não está se referindo unicamente a esta criança ou unicamente a crianças. Jesus aqui ele está se referindo a pequeninos, ou seja, pessoas que se portam assim como ele orientou que uma criança é. Pessoas que são piedosas, pessoas que têm humildade, pessoas que são obedientes, pessoas que são dependentes do Senhor. É a estes pequeninos que Jesus ele se refere. Então, se assim você se porta, pode se considerar você é um pequenino do Senhor. Então, ele se refere a estes. E ele traz à tona aqui mais uma vez o exemplo dado no estudo do início deste texto, deste capítulo. E Jesus, quando ele fala que qualquer um que fizer tropeçar um destes pequeninos, é melhor que se fosse lançado ao mar, Jesus aqui ele não está instigando a morte, mas ele está comparando o peso que é fazer tropeçar, ligando realmente ao peso da morte. É melhor que morra do que fazer um desses pequeninos tropeçarem. E ele traz muito aqui à tona a palavra tropeço, é até um título aqui deste bloco de texto. E é interessante, queridos, que a interpretação desse termo aqui, tropeço, significa justamente fazer tropeçar. Outras interpretações também trazem o ofender, traz também o ferir a consciência. E se falando de tropeço, interessante que quando eu fui verificar o conceito desta palavra, tropeço, ele deve-se a uma topada, né? Uma topada involuntária. Ou seja, nós não tropeçamos porque nós queremos. Nós tropeçamos porque algo nos fez tropeçar. Então, o conceito é esse.
E o que me chamou a atenção é que este tropeço, ele põe em risco o equilíbrio daquele que caminha. Não só isso, mas este tropeço, ele é geralmente ocasionado por uma falta de atenção. Então, eu achei muito interessante este conceito aqui, que é encontrado, né, didaticamente, mas de que forma Jesus ele aplica esse conteúdo na sua palavra. A sua palavra realmente fala de uma forma muito prática as nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, também fala um pouco acerca disso. Olha só. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então aqui, Pedro falando aqui desta vez em relação à pedra de tropeço, o que seria, né? Aqueles que são desobedientes à palavra, e colocam aí em risco o caminhar do outro. Então, fazer tropeçar é justamente isso. E neste pequeno versículo a gente já aprende uma lição, que é a seguinte: ai daqueles que se fazem pedra de tropeço na vida de outros. Ou seja, ai daqueles que ofendem, ai daqueles que ferem a consciência, ai daqueles que fazem tropeçar. Esta é a palavra do Senhor que nos ensina. Versículo 7 diz o seguinte: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ou seja, aqui Jesus apresenta o motivo ou um dos motivos pelo qual faz com que alguém venha a tropeçar. E estes seriam os escândalos. Neste contexto, atos, ações, atitudes contrárias àqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, ações que vão de encontro aos preceitos do Senhor. Então, a própria palavra diz aqui que estes escândalos eles são inevitáveis, certo? Mas a gente pode entender um pouco acerca disso. Por que inevitável? Primeiro, porque partindo do mundo é inevitável. No mundo jaz o maligno. O mundo é mau, queridos. E a gente sabe que existem sim diversos obstáculos espalhados aí neste mundo que podem nos fazer tropeçar, que podem nos fazer cair. Então, Jesus ele fala aqui que estes escândalos que sobrevêm, eles sim são inevitáveis, porque parte do próprio mundo. Mas também precisamos observar a própria corrupção que há na natureza humana, que a cada dia a carne ela deseja, né, pecar, deseja fazer o contrário à vontade de Deus. E esta carne, esta natureza está em nós. Então, é uma luta diária e nós devemos batalhar diariamente contra essas questões, essas pedras de tropeço que nos sobrevêm diante do mundo que nós vivemos, claro, mas também diante da natureza que habita em nós. E nisso nós podemos aprender uma segunda lição. Ai daqueles que levam outros a pecarem por meio de escândalos, ou seja, por meio de testemunho, mau testemunho. Nós devemos ter muito cuidado, queridos. A nossa vida, ela influencia de uma forma muito intensa aquele que está do nosso lado, aquele que está perto de nós. Nós, enquanto povo de Deus, nós representamos a Cristo. Então, nós devemos ter muito cuidado com o nosso testemunho, muito cuidado com possíveis escândalos que possam acontecer, porque estes sim causam tropeços na vida de muitos. Então, esta é a segunda lição que a gente pode tirar. Ai daqueles que levam outros a pecarem por meio dos escândalos, por meio do mau testemunho. Vamos fazer a leitura agora dos versículos 8 e 9, que diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé
te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Ou seja, nestes versículos aqui, Jesus ele nos traz 2 pontos importantíssimos em seus ensinamentos. O primeiro deles é que, quando a gente vê aqui, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, nos traz em mente que o ato de tropeçar, ele não só parte das questões externas do mundo, mas o ato de tropeçar, ele pode partir de mim mesmo. Porque é isso que a palavra diz. Então, o pecado que há em mim, ele pode sim me levar a tropeçar também. Então, nós não devemos pensar que somos fortes o suficiente de não pecarmos a ponto de não tropeçarmos. Pelo contrário, devemos estar em todo o tempo vigilantes, porque nós mesmos também podemos ser os causadores desses tropeços. Então, a orientação diante da palavra de Deus é muito clara. Corta, lança fora, arranca-o. O pecado ele deve ser banido das nossas vidas. Nós devemos, de fato, confrontá-lo dia após dia. Devemos eliminar, cancelar, excluir, devemos evitar todas as ações, todos os atos, todos os pensamentos que nos inclinem ao pecado. Então, o pecado ele deve ser banido, ele deve ser eliminado literalmente e verdadeiramente cortado das nossas vidas. É esta a comparação que Jesus ele faz quando diz que nós devemos cortar uma mão, tirar um olho, caso este venha a nos levar a pecar. Então, queridos, a gente aprende aqui, sim, que nós não devemos alimentar o pecado. Pelo contrário, nós devemos confessar, nós devemos nos arrepender. E certamente o Senhor há de nos perdoar e nos dar uma nova chance. Então, diante dos tropeços que podem surgir, tanto de forma externa quanto de forma interna, nós devemos sim eliminar, cortar, excluir, evitar toda e qualquer ação, atitude ou pensamento que nos leve, que nos incline a pecar, que nos leve a tropeçar. E, consequentemente, o ato do tropeço ali você pode cambalear e não cair, apenas vir um desequilíbrio ali, você se levanta, ou você pode literalmente cair. Então, que a gente possa ficar atento ao que o Senhor tem revelado, que esse pecado, ele também pode partir de mim mesmo. Esse tropeço, ele pode também ser conduzido por minhas próprias pernas. Não devemos alimentar o pecado. E para fecharmos este estudo, nós podemos sim rever a lição 1, ai daqueles que se fazem pedra de tropeço na vida de outros, ai daqueles que levam outros a pecarem por meio de escândalos, de mau testemunho, e não alimente o pecado. Pelo contrário, devemos confessar, nos arrepender e receber o perdão que vem do próprio Deus em nossas vidas. Fechamos numa lição última aqui, que seria a lição 4. Fiquemos atentos e vigilantes. De que formas, queridos, nós podemos ficar atentos e a que devemos ficar atentos? Às pedras que nos são lançadas, mas também acerca das pedras que nós mesmos podemos lançar em nossos caminhos. Porque lembrando acerca do conceito de tropeço, é justamente o seguinte: é uma topada involuntária.
A gente não tropeça porque quer, e sim porque fomos levados por algo ou por alguém, não é verdade? Isso põe em risco o nosso equilíbrio na nossa caminhada e pode sim nos levar a cair. Mas este cair, este tropeçar, geralmente ele está ligado a uma falta de atenção. Então, diante desta possível falta de atenção, a palavra do Senhor nos convida a estarmos em todo o tempo atentos e vigilantes às pedras que nos sobrevêm. Que possamos, de fato, entender essa mensagem da parte do Senhor, percebermos que tipo de pedra estão diante do nosso caminho, pedras de tropeços, ou mesmo aquela pedra que Cristo utilizou como a própria vida do Pedro, né? Que sobre esta pedra instituirei a minha igreja, construirei a minha igreja, que nós sejamos pedras preciosas nas mãos do nosso Deus. Esse é o desejo do meu coração e que assim seja em nossas vidas. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus amado e querido, nós colocamos mais uma vez, Pai, as nossas vidas diante de Ti. Ó Deus, que esta palavra venha ser ministrada em nossos corações, Deus, de forma verdadeira, sincera e prática, Pai. Nos ajuda, Senhor, a evitarmos os tropeços da vida, nos ajuda a sermos vigilantes, nos ajuda, Senhor, a não nos tornarmos pedra de tropeço na vida de ninguém, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a combatermos, Pai querido, o pecado, que pode também nos levar a tropeçar. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, precisamos de Ti. E assim nós te louvamos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe.